O tema que escolhemos foi Se Devem Existir Limites para a Arte. Foi o tema da proposta de redação da FUVEST em 2018. Para escrever a nossa redação, utilizamos dois tipos de argumento. O primeiro foi baseado em nosso repertório sociocultural e o segundo baseado em textos motivadores disponibilizados pela própria FUVEST. É na introdução da redação que o posicionamento que se pretende defender deve estar claro. Por isso, uma tese enxuta e coerente é de extrema importância. Assim, você pode transmitir as suas ideias sem prejudicar a fluidez do texto. Para nos ajudar a responder à proposta, primeiro nos perguntamos o que pode ser considerado arte. Diante as várias respostas a essa pergunta, nós escolhemos o pensamento do filósofo Immanuel Kant para ajudar a definir as premissas de nosso raciocínio. Nós chegamos à conclusão de que devem existir limites para a arte, uma vez que nem toda obra cumpre com a função de exprimir o belo, que para Kant é universal e não depende de juízo de gosto. Dessa forma, ficamos com a seguinte tese. A arte pode assumir diferentes funções, sempre com a intenção de transmitir um sentimento para quem a aprecia. Quando esse sentimento é compartilhado por diferentes grupos, pode-se afirmar que tal arte expressa o belo. Quando os sentimentos transmitidos por uma obra transgridem os limites éticos ou ferem uma crença e por isso não podem ser compartilhados universalmente, chega-se à conclusão de que essa obra ultrapassa os limites da arte. Depois de definido o nosso posicionamento, utilizamos um argumento de autoridade, fazendo uma referência a Kant, e dessa forma, criando uma base mais sólida para defender o nosso ponto de vista, assim como você pode ver aqui. Segundo a filosofia de Immanuel Kant, a essência da produção artística se fundamenta na capacidade de transmissão de prazer ao espectador a partir da fruição de uma beleza que, desinteressada do objeto, pode ser admirada por múltiplos grupos. Nesse sentido, sob o âmbito de tal análise, produções artísticas que se sustentem na minorização de grupos étnicos, religiosos ou sociais transpõem as fronteiras do conceito da arte, já que o prazer decorrente do processo de fruição não advém da apreciação de uma beleza de caráter universal exprimida pela obra, mas do desenvolvimento de um sentimento de superioridade sobre o grupo ali subvalorizado. Nesse tipo de abordagem, usamos uma autoridade em estética para construir o nosso argumento. Perceba que ele se liga diretamente à tese, fazendo referência a premissas estabelecidas e aprofundando conceitos, dessa forma, ajudando a clarear nosso ponto de vista. Bom, dito isso, a gente vai falar um pouco agora sobre o nosso segundo argumento, que foi desenvolvido com base em ideias propostas pela coletânea. Então, a gente se baseou principalmente em duas ideias. Eu vou explicar as duas ideias, os dois textos da coletânea que apresentam essas ideias. Depois, a gente discute um pouco sobre como essas ideias foram fundidas. Então, a primeira ideia que a gente utilizou, ela está no último texto da coletânea, que é um texto que vai falar um pouco sobre a importância do processo de transgressão moral para o desenvolvimento da história da arte. Então, ele se utiliza das vanguardas europeias como exemplo de movimentos que extinguiram, que quebraram padrões estéticos e socioculturais que tinham sido impostos academicamente até aquele momento, para trazer novas possibilidades, enfim, novas ideias para a arte. Então, a gente se utilizou dessa ideia da importância da transgressão moral para o desenvolvimento da arte, para trazer aí uma das ideias que a gente apresenta nesse argumento. Bom, a segunda ideia, então, que a gente utilizou nesse argumento foi uma ideia que foi proposta no quarto texto da coletânea, que é um texto sobre o encerramento da exposição Queer Museu. Então, esse texto ele vai explicar que esse encerramento ele não se deveu a questões morais, né? É importante citar isso, já que era uma exposição que era composta, formada por muitos artistas de potencial para transgressão moral, que é uma questão bastante importante para a arte, como a gente já discutiu anteriormente. Mas esse texto ele vai dizer que esse encerramento ele se deveu a denúncias de ofensas e desrespeito a crenças, a simbologias e a pessoas. Então ele defende aí que quando a arte ela não tem potencial de inclusão, enfim, ela perde a sua principal função, que é a elevação da condição humana. Então desse texto a gente retirou o exemplo do Queer Museu e também a ideia da importância de que uma arte
ela seja inclusiva no sentido de que ela seja respeitosa a outras crenças, a outras simbologias, enfim, mesmo que ela traga o processo de transgressão moral. Bom, então vamos entender agora como a gente juntou essas duas ideias para criar um argumento só. Então, inicialmente, é importante a gente entender que a nossa tese, a nossa ideia central, ela gira na proposta do estabelecimento de fronteiras éticas para a definição de arte. Então, essas fronteiras não seriam morais, ou seja, não seriam baseadas em culturas e costumes de povos específicos, mas em questões mais gerais, questões mais universais, que sejam mais ligadas aos direitos humanos e, nesse caso específico, ao respeito a crenças e simbologias. Então, a gente se apropriou da ideia da importância da transgressão moral, como já foi aqui discutido, para o desenvolvimento da história da arte, sobre o quão importantes são as quebras de padrões socioculturais e estéticos e as críticas que são promovidas por meio da arte, mas a relevância, a fundamentalidade de que essas críticas não sejam feitas, de modo desrespeitoso a crenças, a simbologias. Então, a gente, em nossas discussões, chegou à conclusão da importância de que uma arte ela seja abrangente no sentido de respeitosa a outras crenças, outras simbologias, que não tragam ofensas a outras pessoas, outros grupos étnicos, religiosos, sociais, enfim. Dito isso, ainda é válido destacar a importância do estabelecimento de uma fronteira entre a transgressão moral e o desrespeito. Considerando-se um dos elementos de importância da arte o rompimento de padrões socioculturais e estéticos, é importante que, para que isso se consolide, seja desenvolvido dentro dos limites éticos que devem cercar a arte, de modo que não sejam desrespeitadas crenças e/ou simbologias. Nesse âmbito, a título de ilustração, pode-se citar o episódio ocorrido durante a exposição do Queer Museu, em que, apesar de seu repertório contar com grandes nomes do cenário da Revolução Artística, obras de caráter desrespeitoso a credos e símbolos a conduziram a seu encerramento. Assim, podemos concluir que devem existir limites para a arte, pois nem toda obra nasceu da intenção de exprimir o belo, mas sim tem o intuito de subvalorizar outros grupos. Este foi o nosso trabalho e esperamos que tenham gostado.